Não, e essa questão do jejum que você falou Sim, é uma coisa que chama muita atenção. Hoje em dia, achei que tem uma ciência que fala que o jejum intermitente. como é que é? Intermitente. Intermitente. Chegou à conclusão, a ciência chegou a essa conclusão de que fazendo 13 horas de jejum, eu acho, não é? É Sim, 14 de horas, 13 a 13 horas, 18, 18, não comer nada, nem água, nem água. nem água, não come nada, nem Não, água, desculpa, nada. no jejum intermitente é água, café e chás. Ah, tá. Então é só líquido, mais ou menos, É né? coisas que não tem calorias, Não tem basicamente, só calorias, líquido. mas o resto nada. Você tem que se fechar, fechar a boca completamente. E isso ficou confirmado cientificamente que faz bem para a Sim. saúde, né? Tem uma coisa muito interessante. Eu acho que o mês passado estava estudando sobre a vida dos profetas. Cheguei à parte do profeta Davi. O profeta Davi teve um costume muito interessante. A metade do ano ele jejuava. Meu Deus. Um dia sim, um dia não. Na tradição islâmica, nós temos muita recomendação, sabe, bastante palavras do profeta que fala para os muçulmanos, fazem jejum de Davi, um dia sim, um dia não. É o jejum que no Islã nós temos, tem um pouco diferente, ele nem toma água, né? Da madrugada até o crepúsculo, ou seja, da noite, a pessoa não come nada, não bebe nada, né? Acaba tudo, né? Uhum. Por Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam aleikum, tudo Mais ou bem? menos. Por favor, seja bem-vinda. Pode entrar. Tudo bem? Chegou a Zé. Pode sentar, pode sentar. Tudo bem? Como vai? Olha quem chegou. Por 14 horas o muçulmano deixa de jejum, né? Deixa de comer nada, né? Então, temos uma palavra, perguntaram do profeta por que jejum? Ele falou simplesmente para a saúde. Sumo tasahhur. Sumo tasahhur. Então, Exato. E é isso. é algo Legal. que é muito profundo na nossa religião, ou seja, uma parte indispensável da adoração que nós conhecemos no Islã é o jejum. Na verdade, o jejum, Sheik, é saúde para o físico e para a mente, para o espírito. Fortalece a força de vontade. Você tem Você dom de consegue. autocontrole. Exatamente. Aquele que não controla seu estômago, né? Dizem, tem várias narrativas, não consegue controlar nada. Pode ser, pode ser. Chegou a nossa querida Zainab. Tem umas certas palavras do profeta eu gostaria muito de falar com nossa querida, que ela chegou a estudar sobre, porque temos bastante palavras do profeta que fala sobre a questão de, sabe, nossa rotina alimentar. Por Sim. exemplo, temos uma palavra do profeta para o Imam Ali, alayhi salam, que fala: Ya Ali, ibda bil milh, waqtim bihi. Começa com a sua comida com um pouquinho de sal e finaliza com um pouquinho de sal. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Uma vez eu estava vendo essa parte da alimentação. As recomendações que existem na nossa religião, no aspecto da recomendação, todas são alinhadas completamente com a questão da nutrição. Nutrição, Você já fez algum exato. estudo sobre isso? Sim, inclusive em relação ao jejum intermitente, todos os estudos que fizeram sobre o jejum intermitente, Sim. eles levaram em parâmetro o jejum do mês de Ramadã. Então, eles não estudaram pessoas, pegaram um grupo de pessoas e falaram, vocês vão fazer o jejum. Não, pegaram muçulmanos mesmo, falaram, vamos avaliar vocês enquanto vocês fazem o jejum. Então, isso é muito legal. Em relação, por exemplo, a Tamar, que a gente quebra o jejum com ele, Sim, também tem sim. estudos mostrando, por mais que eles sejam doce, ele abaixa o índice glicêmico, abaixa a glicose no nosso sangue. Por isso que é bom a gente quebrar o jejum com ele. Isso é Sim. muito bom. Tudo tem sentido. Tudo tem Tudo a gente, explicação. na nossa religião, tem É, sentido. Isso é olha, é muito importante a gente considerar isso. Quando falamos sobre as recomendações do profeta, nós consideramos esse tipo de conhecimento, esse tipo de ciência, acima da ciência humana. Isso é muito importante. Claro, tem coisas que ainda a ciência humana não conseguiu descobrir. Por que que isso? Mas nós acreditamos, temos crença, porque como fala,
Foi falado por um homem tão honesto como o profeta. Sábio, Tão sábio, sábio sim, como o profeta certeza. Muhammad. Com certeza. E temos uma outra palavra muito interessante do Imam Ali alayhi salam, falou uma vez para seu filho, Imam al-Hassan. Você quer que eu fale alguma coisa, te recomenda alguma coisa que você não precise, né, para nenhum médico. Uma das coisas que Imam Ali deixou para seu filho foi isso. Não coma antes de estar com fome. Uhum. Você está com fome, come. Só come quando tiver com fome. É isso. E Come não- quando você E não se sacia completamente. Tem um dito que. Como é que se fala? levante. Só senta quando tiver, quando tiver fome e se levanta ainda com fome. Com fome. Exato. Ainda não está cheio. Aham. Está completamente cheio. Tem muita coisa. Realmente, se a gente começar a entrar nessa. Sim, Tudo isso pode ser confirmado cientificamente dentro Exato. dos estudos. tem né? coisas que ainda não são explicadas, mas daqui a uns anos serão Sim, também. Porque sim, tudo que já isso. foi falado no Islã faz tempo, atualmente está sendo comprovado. Sim. Então a gente não pode ter essa dúvida, isso é muito importante. O bom da nutrição Agora, é exatamente isso, ela entra em consenso. uma curiosidade que eu tinha, por exemplo, sobre, assim, eu sei que é um assunto muito profundo, né, tal, mas a questão da carne suína, da carne de porco, dentro da religião islâmica é proibido, né? Exato. Mas como é que funciona dentro da ciência? Tem alguma comprovação? Não tem? Como é que A você carne tem? suína, ela é rica em gordura. E querendo ou não, a gordura, ela tem vários malefícios para o corpo quando ingerida em excesso. Então, a Isso aqui pessoa, trazer normalmente, ela quando já não tem o hábito de consumir, Aham. quando a gente não tem o hábito de consumir, ela já prefere o que evita. Por quê? Porque a quantidade menor de carne suína é como se você estivesse comendo, digamos assim, 200 gramas de outro tipo de carne. Então, é uma coisa um pouco mais complicada. A gente Pesada. Exato, a É gente uma já coisa prefere pesada. evitar, e querendo ou não, doenças cardiovasculares, no geral mesmo, são ocasionadas pelo consumo rico em gordura, pela alimentação rica em gordura. Então, se a gente puder evitar, é até melhor. Já é melhor. Quer puxar a cadeira para cá? Puxa a cadeira para cá. Deixa ela do meu lado? Deixa ela do seu lado, Aí ela participa também aqui do podcast, ela fala também. Tá tudo bem. Eu não apresentei a Zé, você tem que sentar. Vem aqui. Deixa ela ali. Desculpa. E... Tá vendo? Achei um pouquinho é estranho no, esse é no. local. A gente pode falar com a mamãe um pouquinho? Podemos falar com a mãe? Você fez, você fez Gastronomia. gastronomia, né, Zainab? Eu queria que você sentasse, se ela deixar que você sentasse aqui também pra gente, pra gente falar um pouco, mas se quiser, se ela consegue, Vocês vão gravando. a gente vai gravando, já tá gravando já. Já tá tudo gravado, nada vai ser editado aqui. Tem? Não, eu ia falar que na faculdade, essa questão da carne, né? Ah. Tem muitos pratos. Aham. Que tinham, né, carne. E aí, Carne suína. e aí, desde o começo, eu contei pra todo mundo, né? Sim, Essa questão. sim, Eu falava bastante, né? Sim. Sobre... As pessoas ficavam muito curiosas. E aí, quando a gente chegou no último módulo, que era a cozinha árabe, todo mundo já sabia tudo. Porque a gente tem um pouco de teórica Sim. na faculdade, né? E a gente tem a prática. sim. E aí, de tanto que eu falava e eles perguntavam, todo mundo já sabia. E aí, quando tinha, né, carne suína, todo mundo já sabia que a Zainab não pode comer. É E proibido. aí, a gente sempre fazia em dupla, né? Sim. Os pratos. E aí, sempre a pessoa que tava comigo fazia a parte, né? Que tem que encostar ou fazer produzir. O E teste. eu a parte que não encosta na carne, que não precisa cortar nem experimentar. E aí, era assim, e com carne, porque não é carne halal também. Sim. Então, eu só, uma vez fizeram churrasco como é que Na fala? faculdade. Que a gente teve aula só de carnes. Sim. Então, vocês imaginam essa... Pois é. Todos os dias, tipo, o módulo inteiro, né? Vamos dizer, uns 10 dias, carne. Aí, no último dia, fizeram churrasco. Sim. E aí, todo mundo fala, nossa, mas como você consegue, né? Tá todo mundo comendo, Como é que não tem você problema. consegue se segurar? Sim, sim. E no Ramadã também, era a mesma coisa. Todo mundo fala, nossa, mas todo dia a gente tá fazendo os pratos, você não se sente mal, você não fica com vontade. É isso que a gente ganha na nossa. Eu falava, claro que eu fico com vontade, mas Sim. a gente
A gente consegue segurar. Acho que Deus, né, Autocontrole. dá esse Sim. autocontrole pra Dá gente, uma força. né? Dá uma força. Dá uma força, é isso. No mês de Ramadã a gente pratica exatamente isso, esse autocontrole, Esse essa autocontrole. essa segurança de não fazer o que é errado, digamos assim, e nem tem tanta vontade assim, porque a gente sabe que a gente pode consumir outro tipo de carne. Sim, É só sim. aquele momento passageiro mesmo. Sim, sim. Não, mas o objetivo do jejum é esse. Não é a pessoa passar fome, né, Sheik? O objetivo verdadeiro do jejum é a pessoa conseguir controlar as suas vontades, conseguir controlar a sua visão, seus ouvidos, sua boca, né? Esse é o objetivo principal do jejum. Tem, né? sabe, tem um monte de sabedorias. Por exemplo, uma vez Muitas, né? perguntaram Muitas. do Imam al-Hussein alayhi salam por que jejum? Sim. Ele falou para que o rico sente a dor dos pobres. Dos pobres, Olha, sim. ele só por 30 dias você sente essa fome. Mas aquela pessoa na rua o ano inteiro está passando fome. Se Não alguém dá um adianta prato você- de comida, tudo bem. Senão, fica com fome. O rico só vai sentir a dor do pobre Quando se ele mesmo sente. exatamente, se ele sentir a dor do pobre. E uma das piores dores é a fome. Eu lembro uma vez que uma professora deu uma aula, ela falou, olha, muita gente no mundo inteiro nunca sentiram o que é a dor da fome. A gente sente a vontade de comer alguma coisa quando a gente acorda de manhã, para tomar café da manhã, chega na hora do almoço, bate aquela fominha, mas a dor mesmo da fome, ninguém. De você dando uma aula, né? Tava dando uma palestra sobre a questão da fome que existe no mundo. É absurdo, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, Sheik. Aqui no Brasil. É muito triste. A gente percebe que o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. No entanto, é também o maior desperdiçador, né, de alimentos. Eu ouvi um número uma vez absurdo, diz que todo dia se joga no lixo o alimento de 20 milhões de pessoas. É certo isso? Esse número é verdade? Eu não sei te dizer mais ou menos quanto que é o número da fome, digamos assim, do quanto que é o desperdício. Mas a gente tem que ter noção que na nutrição, na alimentação, na saúde no geral, o desperdício não tem que estar presente. Não pode. Mas é uma coisa que vai além das nossas mãos, digamos assim. Por isso que a gente Sim. faz o que pode, faz o que a gente consegue fazer. Sim, sim. É isso. Quer puxar, quer trazer ela pra cá? Ela não quer? Dela ali. Ah, é? Eu ia falar, você estava falando dessa questão de não sentir fome, né? Sim, sim. A gente fazendo jejum, a gente sabe que esse horário a gente vai comer, Sim. que a gente vai quebrar o jejum, né? Diferente quem não tem. Isso ajuda um pouco, né? Isso ajuda, a gente sabe que daqui 3 horas a gente vai comer, a gente vai ter uma refeição e tá tudo bem, né? Sim, sim. Isso ajuda um pouco, deixa a gente um pouco mais aliviado, Exato. deixa a gente um pouco mais tranquilo. Exato. Enquanto os pobres necessitados não sabem nem quando vão ter essa comida na mesa. Pois Então é. isso já calma um pouco. Se vocês repararem, nosso corpo vai acostumando também. Então os primeiros dias do mês de Ramadã, para quem não está acostumado, a gente passa. Se a pessoa não pratica o jejum recomendado, quando chega um ano depois que ela fez o jejum de novo, é como se fosse pela primeira vez. Primeiro dia é muito difícil. Primeira semana é difícil, mas logo depois o Depois corpo vai se se acostuma. acostumando. Bebe um copo de água, já não quer mais nada. Sim, Aguenta mais um tempo. É isso Então é muito mesmo. da nossa consciência, por isso que a gente fala tanto de autocontrole. A gente vai se adaptando àquilo que a gente é obrigado a se adaptar. Sim, com certeza.